Oi, tio. Bom dia. Bom dia. Peraí que eu tô tentando abrir nosso livro Bom aqui. dia, tio. Bom dia. Brasil. Deixa eu admitir o povo aqui. Oi, tio. Bom dia. Ô, tio. Oi. Ah, não, agora eu esqueci o que eu ia falar. Gente, a gente tá Ah, na página 5, indo pra 6. Nós já fizemos a 5, vamos começar a 6, na verdade. Oi. Fala. se alguém entrar com Mayra Alves ou Mara Alves ou Rodrigo Bezerra, é o Ramon, tá? Tá. Nós já fizemos aqui a 6 e a 7, não já, gente? Já marcamos aí, não já? Confere aí pra mim. Sim, tio, a gente tá na resposta. Ok. Corrigir aqui pra gente continuar, tá bom? A número 1 falava assim, né? Existe pelo menos duas versões sobre a origem da cidade de Roma. Uma é mitológica e outra histórica, né? Quais são as diferenças entre essas versões? É a primeira. Vamos marcar aqui. É quase toda. Na versão mitológica é uma história tradicional, né? Que foi contada por séculos. E a história é construída com base em evidências na primeira. Roma é fundada por descendentes de reis favorecidos pelos deuses. Na outra, por pastores e agricultores buscando se proteger dos etruscos. Cada uma aí no seu sentido. A letra B é uma questão pessoal, né? Por quê, né? Porque de certa forma, a mitológica apresenta uma origem grandiosa para a cidade e seus fundadores, né? Porque Roma teriam sido netos de um rei descendente dos grandes gregos troianos e pelos deuses. Então, a mitologia traz, de certa forma, uma ideia de grandeza para o surgimento da cidade romana. Tá corrigindo, Jadir? Ou tá cansado? Jadir tá na cama. O tio travou, eu acho. Travei, mas já voltei. Vamos ver se volta. Ai, meu Deus do céu. Às vezes minha câmera trava. Por causa que eu uso o celular. Peraí, deixa eu ver aqui. Eu tô aqui, só travou a câmera, hein? Tá.
Quando forem terminando, dá o joinha pra gente continuar. Já disse, tá bem? É por causa que deu uma dor na minha barriga e eu deitei na cama aqui com o computador. Mas eu Então tô tá bom. bem. Tá bom. É que parece que você estava passando mal. Ô tio Oi. Fernando, a Tá. Isadora ela não vai poder. Ela não vai poder participar dela porque ela tá vindo da Cruz, ela veio pra Linhares porque hoje é aniversário da irmã dela. Ela tá vindo pra Linhares. Ok. Quem for terminando, dá joinha para eu saber que terminou. Dá um joinha. Acabei, tio. Ok. Ô tio, aconteceu algumas coisas com os professores que hoje a tia Andressa tava espirrando, o tio Clécio tava espirrando e A você tia tava espirrando. passando mal. Ah, gente, a gente espirra, é normal. Eu tenho rinite alérgica, eu espirro todo dia, o tempo inteiro. Não é corona. Minha vida sempre foi assim. Quanto mais fica em casa, fechado. Eu também, tio. Não tem um dia que eu não espirro. Vou passar, tá, gente? Para a próxima. Na questão número 2, fala assim, ó, Roma encontrava-se dividida em diferentes grupos sociais. Com base no aprendizado deste capítulo, é possível dizer que na época da monarquia romana havia grande mobilidade social entre os grupos. Está perguntando, havia mobilidade social entre os grupos na época da monarquia, né? Justifique sua resposta. A resposta, não, não havia, pois cada grupo. Então, ó, não, cada grupo tinha um papel específico, dificultava muito a mobilidade social, né?
existia direitos e deveres diferentes para cada grupo e havia restrições entre as relações de classes, por exemplo, com a proibição do casamento entre patrícios e plebeus. Como que estava organizado, então? Nós tínhamos um rei que tinha grandes poderes, mas após a morte do anterior, ele era escolhido entre cidadãos, então a monarquia não era hereditária. Existia um conselho de anciões que recebia o nome de Senado e uma assembleia, a Comitia Curiata. Eu só não entendo porque eles tinham restrições das pessoas se relacionarem com pessoas com grupos de classe mais alta ou mais baixas. Porque aí, por exemplo, se eu fosse pobre e casasse com alguém rico, automaticamente eu me tornava. Por exemplo, se eu fosse um plebeu e me casasse com um patrício, eu ia ascender a ser patrício. E eles não queriam que isso acontecesse, entendeu, Letícia? Eles queriam que cada um permanecesse sendo da casta, ou seja, do grupo onde ele tinha nascido e a qual ele pertencia. Ah, tá. Para evitar mesmo. Estranho isso, né? Entre patrícios e plebeus. Ok, Ana. Ana terminou, deu joinha. Quem for terminando vai dando joinha. Rogério terminou. Cecília terminou, André terminou. Daniele terminou. Ela terminou. Eu nem vi você anotando nada aí, já disse, tá dando joinha. João Pedro terminou? Posso passar?
Tô quase terminando, tio. Ah, falta só a Letícia. Vai, Letícia, então. Também tô. A Gabriela tá terminando também. Eu tô, tio. Tá bom. Assim. Leia. Continue. Acabei, tio. Ok. Passar, hein? Não. Tira um printzinho aí pra gente poder passar. Cecília vai tirar presente pro grupo. É uma. Alguém já tirou o print pra botar lá no grupo? Tio, pode passar. Tirada, tio. Ok. Agora, nós estávamos falando que Roma, no seu primeiro momento, era uma monarquia, mas ela não era uma monarquia hereditária. O que quer dizer que a monarquia não é hereditária, então, gente? Não era. Ativa o microfone para falar, Cecília. O que quer dizer quando a gente afirma que a monarquia romana não era hereditária? Nós acabamos de falar isso. Ninguém? O que é hereditário? É que quando um rei morria, o Senado escolhia um nome para substituí-lo. Exatamente. Quando a monarquia é hereditária, quando o rei morre, quem é que assume? O Senado. Não. Quando é hereditário. Quando Quem assume? o filho. Isso, quando é hereditário, quem assume é o filho. A monarquia romana não era hereditário. Então, quando o rei morria, o Senado, o grupo, escolhia outro rei. Sim. Era vitalício, o rei era para a vida toda, mas não era hereditário, não era de pai para filho, de pai para filho. Ok. Tá? Então, Roma vai acabar com a monarquia e vai entrar na república. A palavra república, ela é originária do latim e ela vem, né, res publica, que significa coisa pública. Por que isso? A ideia era que o sistema republicano representasse o povo, que o governo fosse um governo dos cidadãos para os cidadãos, ok? Então, esse sistema republicano ele foi instaurado na República para evitar, de certa forma, o acúmulo do poder nas mãos de uma única pessoa. Eles não queriam que isso acontecesse como acontecia na monarquia romana, tá? Já que o último rei romano ele foi expulso porque os seus métodos eram muito violentos. Assim, o poder passou a ser exercido por vários cargos e vários grupos, dividindo e equilibrando os poderes, vamos dizer assim, governamentais e políticos da sociedade romana. A República Romana permaneceu dessa forma por quase 5 séculos, tá? E foi marcada por grandes transformações econômicas, políticas e sociais. Ao longo desse período de 5 séculos, que é muito tempo, né? Nós vamos ter aí o estabelecimento de novas instituições políticas administrativas, a plebe, que antes não tinha direito nenhum, vai conquistar alguns direitos, né? O exército romano, de certa forma, vai se consolidar como uma das principais forças da região do continente europeu. Roma vai expandir seus domínios e vai conquistar toda a Península Itálica. Tudo isso era no período romano, ok? Do período da República Romana. Vai ser um período de grande apogeu para os próprios romanos. Mas a principal característica, então, da República é que não havia concentração de poder. O poder era muito bem dividido entre vários sistemas. A monarquia inglesa é hereditária, só que a monarquia inglesa, ela
ela não é absolutista, né? Ela é parlamentarista. Então, o monarca da Inglaterra, ele tem uma característica de representatividade simbólica do povo inglês, tá? E não toma as decisões políticas. As decisões políticas são tomadas pelos políticos. Quem que tá aparecendo aí, Cecília? Meu irmão. Ele estuda no Cristo Rei? Quem é seu irmão? É o Caio. Ah, é o Caio. Vou passar, hein? Então, gente, essa implementação da República, ela foi um movimento, foi uma ideia liderada pelos patrícios, tá? Eles estabeleceram, então, uma nova estrutura política administrativa que tinha o objetivo, então, de evitar a instauração de poder pessoal e concentrar em uma única pessoa. Então, essa estrutura, essa nova estrutura republicana, ela era dividida em 3 partes: pela magistratura, pelo Senado e pelas assembleias. Cada um com suas características, ok? Os magistrados eram aqueles que exerciam as funções executivas, judiciárias e de administrativa. O principal cargo dentro da magistratura era o cônsul, que, querendo ou não, ele substituiu a presença de um rei, tá? Haviam 2 cônsules e eles eram eleitos por mandato de apenas 1 ano. A ideia era que, de certa forma, um cônsul vigiasse o outro, evitando que o poder se concentrasse na mão de uma única pessoa, tá bom? Então, o rei foi substituído pelo cônsul e eram 2, não era apenas 1. Isso lembra alguma coisa lá na Grécia Antiga? Alguma cidade tinha uma característica parecida com essa? Vocês lembram? Nós tínhamos 2 cônsules. Eu falei aqui que na República Romana existiam 2 cônsules, né? 2. Porque um tinha que vigiar o outro. Nós falamos que alguma cidade-estado da Grécia Antiga também tinha 2 administradores. Alguém lembra que cidade era essa? Ninguém? Nós falamos dos espartanos, que eles tinham uma diarquia e não uma monarquia, eram 2 reis. Então, ó, esse sistema da magistratura romana se parece à diarquia lá dos espartanos que nós comentamos, né, em algumas aulas passadas, tá? Então, né, os cônsules, eles eram responsáveis pelas questões administrativas, né? Então, eles cuidavam da justiça, eles comandavam o exército em tempo de guerra, ok? Em situações de emergência, eles poderiam indicar um ditador, que era um governo, de certa forma, que governaria por 6 meses com poderes irrestritos. Eles poderiam convocar e presidir o Senado e as assembleias. Os cônsules eram eleitos entre os patrícios. Depois, houve também um cônsul que era eleito pelos plebeus. Então, nós tínhamos um cônsul que representava os patrícios e depois um cônsul que representava os plebeus, tá? Com o tempo, essas magistraturas, elas foram pouco a pouco restringindo o poder dos cônsules, tá? E aí estabeleceu o cargo de pretor, que assumiu a administração da justiça, antes que era responsabilidade só dos cônsules, tá?
Outros magistrados importantes também foram os censores, os edis e os questores. Cada um tinha um objetivo. Com o tempo, foi se, vamos dizer assim, se subdividindo. Então, o pretor era aquele que era como se fosse um juiz, né? Um desembargador, aquela pessoa que, de certa forma, ela controlava a questão da justiça. Os censores, que também faziam parte da magistratura, eram aqueles que controlavam as receitas e as despesas dentro da República Romana, ok? Ou seja, eles, querendo ou não, eles organizavam essa questão da classificação do indivíduo por suas fortunas, tudo que era questão de número, de dinheiro, era a responsabilidade dos censores. Nós tínhamos os edis, que eram os responsáveis pela segurança, do tráfico urbano, a manutenção dos edifícios públicos, a organização das festas, dos jogos públicos, e os questores, que eram responsáveis pela arrecadação de impostos. Então, a magistratura romana era dividida por cônsules, pretores, censores, edis e questores. Esses 5, de certa forma, entre eles, organizavam a responsabilidade da administração pública romana. Ok? Não precisa decorar esses nomes, mas a gente tem que ter uma ideia que essa magistratura ela era dividida. Tá bom? Vou marcar aqui para a gente continuar. Eles eram organizadores Da cidade, cada um tinha sua função, você viu? Cada um, eles organizavam Roma entre eles. Ô tio, e o título aí, laranja? Não precisa não, pode deixar quietinho. Posso passar? Pode. Pera, tio, pera. Pode, agora pode. Posso passar? Pode. Ok. Pode. Então, nós falamos sobre a magistratura. Nós tínhamos também o Senado. Temos uma imagem aqui que representa bem essa questão do Senado. Na teoria, o Senado era um conselho
né, onde os magistrados consultavam esse conselho sobre as questões importantes para a administração da cidade de Roma. Mas por ele ser composto por cidadãos mais experientes e membros das famílias mais poderosas, né, daquela sociedade, em geral, suas opiniões eram executadas. Assim, o Senado, então, concentrava a maior parte do poder do Estado. Os senadores faziam as leis e tomavam as decisões políticas mais importantes, principalmente aquelas relacionadas aos assuntos financeiros, religiosos e da política externa. Bem no início do período republicano, haviam 300 senadores em Roma. Ao longo do tempo, esse número foi aumentando e chegamos a ter 1.000 senadores, tá? Os senadores eram escolhidos apenas entre os patrícios, mas depois os plebeus também conseguiram assentos no Senado, com o tempo, tá? Sim. A ideia do Senado, sim, Cecília, essa ideia dessa organização política foi. Fala. Não, eu tô falando, eu ia falar da Letícia, ela perguntou lá. Eu falei. Ok. Posso passar? Pode. Pode. E depois nós vamos ter a questão da assembleia, mas hoje não vai dar tempo da gente fazer porque é muita coisa, tá bom? Então a gente vai terminar nossa aula por hoje aqui, tá? E na próxima aula a gente continua aqui da página 10 falando sobre as assembleias, tá bom? Ok. Tchau, tio. Tchau, tio. Abraço pra vocês. Tchau, tio. Obrigada. Até a próxima aula. Tchau. Tchau. Tenha um bom dia. Tchau.